Sinto a lágrima descer, me sinto fraco pra me defender, e no meu coração eu carrego um vazio do tamanho de você. Me sinto perdido mesmo na multidão, o mundo quer aplausos, tu só quer meu coração. Estou abraçado, mas me sinto só. Em meio a tantos não passamos de pó, poeira em meio a nada, mas eu sei que só preciso de você. E eu sei que eu não preciso entender, mas que eu preciso aprender a confiar, pois mesmo que eu tente, não saberia explicar. Não saberia explicar. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem, porque me ama. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque eu te amo. Só peço que venhas e que olhes pra mim, pois todo o meu prazer se concentra em te ter comigo. Só em ti encontro o que eu preciso ser. Você é o motivo real do meu viver. Tu és o meu noivo, tu és o meu novo. Em ti está o meu prazer. Em ti está o meu prazer. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem, porque me ama. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque eu te amo. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem, porque me ama. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida. Oi pessoal, vamos começar nosso culto. Vamos nos dirigir aqui para o auditório, por favor. Te amo.
Oi. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nova Igreja Batista de São Paulo, com polos, por enquanto, aqui em Guarulhos e em Campinas, futuramente em uma cidade perto de você. Já são duas, falta só 98 do plano de Deus para nós. E esse plano é seu também, porque Deus chamou você. Bem, louvar a Deus é uma das coisas que deviam ser mais prazerosas para o ser humano. Comer é gostoso, não é? Esse suco de maracujá que estava ali, gente, que delícia! Pessoa que fez sabe o que está fazendo, né? Comer, brincar, se alegrar é muito bom. Mas estar na presença de Deus, a Bíblia diz que o Davi, quando ele encontrou a presença de Deus, ele disse, é melhor estar aqui na presença de Deus, louvando a Deus, do que passar 1000 dias em outro lugar. Então, saiba que você vai experimentar uma coisa que Davi amava, que era a presença de Deus. Então, quando a gente canta, a Bíblia diz que Deus está nos louvores. Quando você fala para Deus, você tem uma ligação com Deus. E isso é importante. E a Bíblia diz que Deus, então, Ele gosta, Ele ama, Ele gosta de pessoas que a Bíblia diz fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, hoje, eu não queria cantar músicas. Eu queria que você adorasse a Deus. Quando você fosse agradecer pela bondade de Deus, você se lembra de onde você veio. Você se lembra das bênçãos que Deus tem dado. E você, então, adora em espírito e em verdade. E você que está nos acompanhando pela internet, seja muito bem-vindo. Pessoal de Campinas, saudade de vocês, até quinta. E nós vamos louvar ao Senhor. Amém? Então, vamos ficar de pé e vamos cantar sobre a bondade de Deus. Solte a sua voz. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Ele está lá, mesmo no vale da sombra sei da que morte. és meu pai, Ele é teu pai, nunca vai te abandonar. que amigo és, de jeito nenhum. vivo na bondade de Deus. Então pode ser que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, Ele é fiel, nunca te abandonará. em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo, És fiel, Senhor. em todo tempo tu és tão bom. Com todo
da bondade de Deus. A tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Só vocês. És fiel em todo tempo. Todo tempo, Senhor, tu és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Agora juntos, és fiel, Senhor, bem forte. És fiel em todo tempo. No pouco ou no muito. Em todo Não precisa tempo temer. tu és tão Ele estará com você. com todo Ele vai te fôlego salvar. que tem. Do vale da sombra da morte. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. E que nós possamos continuar cantando dessa bondade, porque Ele é bom. É verdade ou não é? Você estaria onde se não fosse a bondade de Deus? Eu acho que eu já estaria morto, ou estaria numa sarjeta jogado. Não é isso? E agora, quando você lê a Bíblia, você só lê ou você lê e tenta assim estar lá? Por exemplo, quando aquela pecadora derramou os pés, os pés não, derramou o perfume, eu tento sentir, será que como será aquele perfume? Será que era gosto de rosas ou será que era madeirado? Né? E eu fico ali, na ceia, eu sou o 13º discípulo, eu fico ali só esperando um pedaço de pão. E naquela parte onde Maria quebrou também o vaso de alabastro e ungiu os pés do Senhor, porque ela queria a presença de Deus. Eu também quero ser como Maria. Eu quero a presença de Deus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Então canta! Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso.
pois teu valor é maior. Se você encontrou o tesouro, diga bem forte. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Agora você vai falar como Maria. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Senhor, Tu és a nossa pérola de grande valor. Tu és o nosso amor. Pai, que a nossa igreja sempre entenda que o mais importante aqui é Te conhecer, é andar na Tua presença, é ouvir a Tua voz. Por isso nós largamos tudo, nós quebramos o que for preciso para estar na Tua presença. Eis aqui nosso louvor. Não temos tantos recursos, mas temos um coração muito grato e um coração pronto a Te obedecer. Aceita nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Tem alguns avisos. Às vezes demora um pouquinho a mudar as coisas aqui, porque eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Pode trazer para cá, Jana, por favor. Obrigado. Alguns avisos rápidos, vou ser bem rápido, porque hoje tem batismo no final, então eu não quero, né? Eu falei para o pastor Mateus também, que tem tempo para pregar, senão eu desligo o microfone, brincadeira. Quarta-feira tem GA, grupo de amigos, se você não conhece, né? Às 20h30. É esse horário, porque tem pessoal que vem de São Paulo, demora um pouquinho, tá? Não é obrigatório, mas se der para vir, venha, é importante. A palavra diz que ali o Senhor ordena a bênção,
Eu acredito que no GA foi onde eu tive as maiores bênçãos de Deus, porque eu peço lá, e até eu estava conversando com o Mateus, né? Eu estava dizendo uma bênção que eu ganhei lá no GA de Campinas, né? Ele falou, mas o senhor fala assim mesmo, a bênção? Eu falei, pois é, eu pedi lá, eu quero agradecer lá também, né? Então, o GA realmente é uma bênção. Claro, tem as dificuldades, eu não quero dizer também que não tem as lutas, tá? Mas a gente tem Jesus e tem uns aos outros para nos ajudar, tá? Então, venha conhecer o GA. Próximo. Sábado tem Nova Jovens. Gente, que culto maravilhoso foi ontem, né? Com a presença do pastor Mateus, da Thaís e da Natasha, que está nos visitando também. Foi maravilhoso. E você que ainda não conhece, venha para o culto Nova Jovens, sábado às 18h30. Próximo. CENIB, nós estamos dando a aula de liderança homilética. Que aula hoje, hein? Quero ver quem vai faltar semana que vem. Faltou, já vai ser excluído da igreja, brincadeira, tá? Não pode faltar, tá bom? Domingo, às 17h. Próximo. E aqui, a foto da quinta-feira passada, lá em Campinas, a gente fez nosso primeiro culto. Pela fé, a gente comprou 20 cadeiras, que não tinha nenhuma. Pedido LX, eles entregaram, foi rápido. E já tivemos algumas pessoas, o pastor Mateus deu uma mensagem maravilhosa. Tomara que ele dê a mesma mensagem hoje, não sei se ele vai dar mesmo, né? Se eu fosse eu dava, só dava uma ajeitada e tal, né? E foi maravilhoso o culto. Tem mais uma foto. Assim, esse vídeo aí, para você ver como é que é o auditório. Tem telão de LED, olha ali o telão de LED, o palco, bateria, vocês estão vendo, eletrônica, teclado ali, vocês estão vendo? Estão vendo? Com os olhos da fé. Com os olhos da fé. Gente, alugamos o prédio. E agora? Né? Mas foi como esse aqui. Esse não tinha. Esse aqui, pastor Mateus, você vai andar aqui, ó, e vai fazer. Parece que tem um gato aqui embaixo. Vou ter que meter um óleo aqui. Mas porque é pallet, ainda não teve dinheiro para comprar um melhorzinho, não. Entendeu? Aí a gente se virou com o que tinha. E a gente vai se virar com o que tem. Mas nós precisamos da sua ajuda. Você que está assistindo na internet, eu fiz isso, sabe? O pastor Davi uma vez disse para mim, o dia que você precisar de alguma coisa, peça de Deus, né? Eu peço de Deus, mas eu sei também que os irmãos que são tocados por Deus, né? Obrigado também. Mas você, de repente, e aqui, nós só temos aqui essas cadeiras, essas coisas, porque, irmãos, nós não pegamos nada do governo, nada da igreja central lá em Manaus, nós não pegamos. E por quê? Não porque não queremos, porque nós acreditamos que Deus, onde Ele aponta, Ele paga a conta. O que Ele inventa, Ele sustenta. Então, nós acreditamos que Ele vai colocar no seu bolso, Ele vai colocar duas coisas no seu bolso, como aquela mensagem que a gente viu. Ele coloca fruto e semente. Você não pode comer o fruto e a semente. Você come o fruto e a semente você planta. Então, aquilo que Deus tem colocado, pode colocar, e esse é o momento que nós precisamos, tá bom? Pode passar, ter o Pix da igreja, você que ainda não sabe, pix@nivesp.com.br, você pode mandar, é o nome da igreja mesmo, e o CNPJ da igreja, graças a Deus, já temos nossa conta, né? Então, vai nos ajudar muito, tudo que entrar agora, porque a gente quer continuar investindo. Aí, tem o terreno aqui, que a gente já alugou, já está pagando, e ainda não conseguimos entrar, mas essa semana a gente vai fazer alguma coisa, nem que entrar com a Arca de Deus, meter o pé, brincadeira, a Arca de Deus está aí na gente, né? Mas eu vou botar lá, eu na frente, a Fabi, os pastores aqui, todos aqui, vamos entrar, arrombar o portão e entrar. Seria legal isso, né? Quem sabe, a gente faz o culto da promessa aí, né? Estou brincando. Vamos fazer isso acontecer. E só vai fazer se a gente, todo mundo se mexer. Ei, vamos nos mexer. Tem muita gente precisando de amor. Vai ficar parado esperando alguém aparecer.
tem que praticar. Vamos sair da zona de conforto, porque sem obras o amor está morto dentro do seu coração. Olha aí, ó. Então, vamos fazer acontecer, ok? Vou chamar de novo aqui a banda, os cantores, e nós vamos louvar a Deus, continuar louvando ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Vamos ficar de pé. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Bem forte! Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Mais uma vez! Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Só tinha um que era digno de abrir o selo. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E ruja o leão, E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. o nome que está sobre todo nome,
Bíblia diz que é Jesus Cristo, Yeshua, Yemashia, Yeshua. É para você adorar o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ainda de pé. Acabou não. Nós vamos louvar, continuar louvando. Ele merece ou não merece? Merece todo o nosso louvor, aquele que é o único. A Bíblia diz, no último versículo do livro de João, da carta de João, ele já tinha escrito tudo, porque naquele tempo não dava para dar Ctrl Z, para voltar, né? Aí ele precisava escrever mais uma coisa. Aí lá no finalzinho eu disse assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E fechou a carta. Mas essa mensagem é uma das mensagens mais importantes da Bíblia. Sabe por quê? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se você não adorar o único que é digno de louvor, você vai adorar o Neymar, o Messi, aquela loura vizinha, aquele prato de comida. Todas essas coisas podem ser boas, mas você tem que adorar o único, ao Deus único. Todos os outros deuses, sabe qual é o lugar deles? O chão. E é esse que nós vamos cantar aqui agora. A vida está tão perto, prove, a paz não está tão longe.
sombras que nos seguiam, quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão, ao chão. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Deixa os tronos de outros reis dobrados ao chão, até meu coração se deu. Eita, tudo se render. Quem não louvará, quem não temerá o rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o rei? Importa que ele cresça, Tudo na minha vida, e eu diminua. maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Ele é digno, então cante, importa. Importa que ele E eu diminua, Senhor, tu és melhor. Teus planos são melhores. Teu tempo é melhor. que a gente projetou. Importa que ele és maior. seja o único Senhor. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o rei? Veja os tronos de outros reis jogados ao chão, até meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o rei? Amém. Podem sentar. Hoje, quero convidar o meu genro, Mateus Moreira. Quando eu o conheci, ele era somente um menino, um rapaz, que disse que ia decorar o Salmo 119 para namorar minha filha, porque eu falei numa mensagem que só namoraria a minha filha quem. E hoje ele vai falar o Salmo 119 para provar que ele merecia casar. Brincadeira, ele ainda tentou, mas eu falei, não, já que tu tentou, vou te dar uma chance, mas tu vai pregar o evangelho a toda criatura. Ele aceitou. E hoje eles estão pastoreando a Igreja Batista Via Norte. Futuramente, né, esse nome vai mudar, agora é Nova Cidade, lá em Manaus, Amazonas. E queria que eles ficassem em pé, a minha filha, o Mateus e a Natasha, que lá da igreja. Fique em pé, Natasha. É lá da igreja também, da Nova Cidade, que vai ser Via Norte, né? E a minha filha, olha para a cara dela,
né, metade Leandro e metade Fabiana, toda a parte bonita dos dois. Ainda bem que ela não pegou a parte feia, né? E é muito inteligente, que nem o pai, né? E a mãe também, né? E é uma serva de Deus, são servos de Deus. Pastor Mateus, a palavra é sua, a palavra do Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Vocês percebem pelo tamanho da garrafa que a mensagem vai ser longa. É brincadeira, tô brincando. Quantos minutos eu tenho? Só para saber se eu dou 15 pontos ou 5? 30 minutos, 5 pontos então. Brincadeira, meus irmãos, que alegria é estar com vocês e poder compartilhar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida, ela transformou a minha vida e eu sou muito grato ao Senhor Jesus. E nós não devemos nos envergonhar de falar do nosso Deus que tanto nos ama. E hoje eu trouxe uma palavra para vocês em Filipenses, no capítulo 3, e nós vamos manter o nosso estudo em Filipenses 3. Então peço para você abrir a sua Bíblia, por favor. Hoje o nosso estudo ele é baseado em Filipenses no capítulo 3, a partir do versículo 12. Nós vamos estudar do versículo 12 até o versículo 16. Tá bom? Então abra a sua Bíblia. E se você anota também, pegue o seu caderno, que essa mensagem nós vamos estudar profundamente o versículo 12 até o versículo 16, se assim Deus nos permitir nesses 30 minutos que nós teremos. Então, Filipenses 3, a partir do versículo 12, você já encontrou? Se sim, diz amém. Amém. Muito bem, vocês são rápidos. Então, antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos fazer uma oração? Vamos abaixar as nossas cabeças e pedir para que Deus abra o nosso entendimento ao ler a sua palavra. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Pai, nessa noite com o coração cheio de alegria. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja. Quantas bênçãos o Senhor não tem derramado, Senhor. Quantos recursos aqui nós não temos. Nesse um ano, Pai, desde a última vez que eu estive aqui, quantas bênçãos o Senhor não fez, Senhor. Uma nova igreja que se iniciou, essas salas aqui que foram construídas, Pai, que não tinham, todos esses equipamentos, Pai, que não tinham, ano passado eram poucos, Senhor, e graças a Deus que o Senhor tem mandado pessoas, tem mandado recursos, e o Senhor é bom demais, nós podemos ver, Senhor, o Seu agir nesta igreja. Pai, nesse momento eu quero lhe pedir que abençoe esta mensagem, que eu possa diminuir, Senhor, e Tu aparecer. Que a Tua palavra, Senhor, transforme a nossa vida. Aquilo que não somos, Senhor, que o Senhor nos transforme. Aquilo que não temos, Pai, que o Senhor nos dê. Nos dê, Senhor, um caráter igual a Teu. E que a Tua palavra venha nos transformar. E que nunca mais sejamos os mesmos, Senhor, após abri-la e lê-la. É isso, Pai, que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar uma das ilustrações que Paulo ele mais gosta de compartilhar a respeito da vida cristã. Eu acho que faz parte da genialidade de algum pregador ele falar histórias e explicar conceitos, muitas vezes que podem parecer difíceis, através de histórias. Você lembra que Jesus ele sempre falava através de parábolas. E da mesma forma, Paulo, ele compartilha a vida cristã, ele explica a vida cristã de muitas e muitas formas. Mas existe uma ilustração que Paulo mais utiliza para explicar da vida cristã. E essa ilustração é uma corrida. Eu acho que tem tudo a ver agora com as Olimpíadas que nós estamos vendo, que nós estamos acompanhando. E Paulo, diversas vezes, na palavra, ele vai dizer que a vida cristã, ela é uma corrida. A vida cristã é uma corrida, ele fala isso, eu não vou ter o tempo nesses 30 minutos para ler todos os versículos, mas ele fala isso em Gálatas 5, no versículo 7, ele fala em 1 Coríntios 9, versículo 24 ao 25, em Hebreus 12, o escritor de Hebreus fala no versículo 1 e 2, então nós temos diversos exemplos que a Bíblia vai nos mostrar que a vida cristã é uma corrida. E hoje o que nós vamos ler aqui em Filipenses 3, Paulo ele fala da mesma forma, que todos nós, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós fomos agora inscritos numa corrida, uma corrida cristã. E a mensagem que eu trouxe hoje para vocês é: prepare-se para a corrida. 2 pontos, 5 itens necessários que nós precisamos para essa corrida.
prepare-se para a corrida, 5 itens necessários que nós precisamos para essa corrida. Então, a partir do versículo 12 do capítulo 3, nós começamos a entender quais são esses 5 itens necessários para a nossa vida cristã. Para essa vida onde nós seremos recompensados pela forma que nós chegamos na linha final. Em Hebreus 12, de 1 a 2, ele vai falar que uma vez que nós temos tantos corredores que vieram antes de nós, devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, correr com perseverança essa corrida. E hoje nós vamos ver quantos itens são necessários. Diga comigo, quantos itens são necessários para essa corrida? 5 itens. Eu faço bastante pergunta, porque uma coisa que eu não gosto é de ver gente dormindo na mensagem, tá? Então, eu vou perguntar de você, posso dar, despertar você, mas eu quero que você aprenda. Então, vamos ler o versículo 12. Eu quero ler o versículo 12 e o versículo 13. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. O que ele quer alcançar aqui? Ele quer alcançar o que ele diz no início do capítulo 3. E eu quero dizer para você no versículo 10, só vou dar uma introdução para você. Essa carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E Paulo ele estava preso, e mesmo preso ele diz para essa igreja diversos ensinos sobre como ter alegria no mundo e mesmo no meio das provações. E aí Paulo ele vai dizer qual que é o objetivo da vida dele. O versículo 10 ele vai dizer: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então preste atenção. Paulo, ele está dizendo nos versículos anteriores que ele tem um objetivo na sua vida. E qual é o objetivo de Paulo? Ele quer conhecer a Cristo. Como nós cantamos hoje sobre que Cristo é a boa parte, que Ele é o único, que os outros reis estão no chão, é isso que Paulo está falando. Eu tenho um alvo na minha vida e um alvo apenas. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero participar dos seus sofrimentos, para de alguma forma alcançar a ressurreição, alcançar a salvação. Eu quero ser igual a Jesus. Você gostaria de ser igual a Jesus, gente? Essa é a sua vontade, sim ou não? Essa deve ser a vontade do cristão. Eu quero ser igual a Cristo. E ele diz no versículo 12, eu não obti isso. Eu não fui aperfeiçoado, eu não sou perfeito. E aí no versículo 13 ele continua, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha. O que está na sua Bíblia? Que eu já o tenha Não pense que eu já tenha alcançado. Pastor Leandro, aqui tem um homem que há 30 anos, o senhor é cristão há quanto tempo? 35 anos. Quem tem mais de 30 anos aqui de crente, de cristão? Olha, só o pastor Leandro. A senhora também, pronto. Os outros de nós aqui não temos 30 anos. Paulo aqui, os historiadores, estudiosos do livro de Filipenses vão dizer que Paulo já tinha 30 anos de cristão. E mesmo depois de 30 anos, Paulo diz, eu não cheguei lá. Eu não cheguei lá. Então, o primeiro item que nós precisamos, gente, nessa caminhada cristã, é uma santa avaliação. Nós precisamos avaliar. O primeiro item era uma santa avaliação. Nós precisamos avaliar a nossa vida de uma maneira equilibrada. Paulo está dizendo que depois de tudo que ele caminhou, depois de todos os milagres que foram realizados por meio dele, ele ainda não tinha alcançado. Ainda existia mais de Jesus para ele descobrir. Ainda tinha mais para ele descobrir, para ele experimentar, para ele ver, para ele aprender da palavra, para ele ter um caráter transformado. E eu acho que é um perigo muito grande, meus irmãos, quando nós chegamos na nossa vida e nós já falamos assim, não, já está bom. Eu já vou para a igreja no domingo, eu já faço parte de um grupo de amigos, eu fiz até o Palavra Fest. Não, acho que eu já sou crente demais. Eu leio a Bíblia 2 vezes por semana, no domingo e outro dia. Eu já sou crente. E aqui a gente vê Paulo, lá em Atos 19, vai dizer que milagres incomuns eram realizados por Paulo.
Um desses milagres que me chama a atenção está lá em Atos, no capítulo 20, a partir do versículo 7. Paulo, ele estava pregando a mensagem, do versículo 7 até o versículo 12. Paulo estava pregando a mensagem, e Paulo estava pregando a mensagem até tarde. Já pensou, você já viu aqueles pregadores que pregam, e quando eu comecei a falar isso, a minha igreja começou a me olhar assim estranho, porque às vezes eu me empolgo, né? E eu pedi para eles, por favor, não me olhem dessa forma. E Paulo estava pregando essa mensagem e teve um adolescente, olha que um jovem. E o que jovem estava fazendo? Coisa de jovem. Ele estava assistindo a mensagem sentado numa janela. Ele estava assistindo a mensagem sentado na janela, com as pernas balançando, rindo da mensagem, só que Paulo demorou. E adivinha o que aconteceu com esse jovem? Ele cai e ele morreu. Esse jovem se chamava Eutico. E ele caiu do 3º andar. Eu acho que é mais ou menos aqui essa altura, né? Ele caiu, morreu. E aconteceu que a igreja, a mensagem parou. Ali o negócio ficou aquela tensão. Paulo desceu, falou assim, povo, não fiquem alarmados. Desceu e eu acho que Paulo orou assim, Senhor, por favor, não me deixa carregar essa vergonha de alguém morrer na minha mensagem, Deus. Você já pensou a mensagem? Ele ia carregar isso para sempre. Eu estava pregando a mensagem, o cara morreu de sono na minha mensagem. E ele ora, e ele pede a Deus, e adivinha, o Eutico, ele ressuscita. E aí Paulo sobe novamente, ele parte o pão, come, né? De vez em quando tem um lanche na igreja que é para o pessoal acordar. E aí depois ele continua a falar até o amanhecer. E pregou e foi embora. Gente, é esse homem que orou e ressuscitou mortos. Orou e ressuscitou mortos. E ele diz, eu ainda não alcancei. Meus irmãos, se Paulo, ele fala isso, se ele diz que nem ele alcançou o conhecimento de Cristo, se nem ele chegou à santidade que Deus espera para nós, uma vida longe do pecado, quanto mais nós. Há um grande perigo, meus irmãos, nós acharmos que somos melhores do que os outros. Há um grande perigo na nossa vida acharmos que nós já fazemos muito. Paulo aqui nos dá o exemplo. Eu quero conhecer a Cristo. Ainda há mais para conhecer. Nós precisamos ter dentro de nós uma vontade, um desejo, uma busca de aprender mais sobre Deus. E alguns aqui já são crentes há um bom tempo. E você não pode pensar, irmão ou irmã, que chegou o momento de outras pessoas servirem, que chegou o momento de outras pessoas se dedicarem, que você já tem uma história como cristão. Nós não podemos chegar a esse tempo. Você sabe, você é tão crente quanto você foi hoje. Você é tão espiritual quanto você foi nessa manhã. E aí a gente pode olhar para trás e falar assim, não, mas eu já fiz tanta coisa. Eu já participei do Arraial Fest, eu já participei do Palavra Fest, eu já fui para a igreja tanto. E Paulo, ele vai nos dizer, meus irmãos, ainda há mais a ser buscado. Eu falei para você que a vida cristã era uma corrida. Quando um corredor ele está satisfeito com a sua performance, ele desacelera. Quando o corredor ele acha que já correu bastante e ele está nessa corrida para servir a Deus, e ele fala assim, cara, já está bom. Ele começa a desacelerar, ele começa a caminhar. Mas esse não é o caso de Paulo e não deve ser o nosso caso, meus irmãos. Não importa se você é um jovem, um adolescente, ou se você já é um idoso. O que nós devemos fazer, eu preciso olhar para Cristo, e dentro de mim há um desejo de conhecê-lo mais, conhecer mais da sua palavra. Imagine se Paulo fosse se comparar com os outros. Quem de nós aqui, meus irmãos, pode se comparar com Paulo? Nenhum de nós. Então Deus e Jesus nos chama a uma vida de conhecê-lo mais, de aprender mais da sua palavra, de nos aprofundarmos mais na sua palavra, de buscarmos mais a sua presença em oração, de aprendermos de Deus. Mas o que acontece quando nós estamos satisfeitos conosco mesmos, com nós mesmos? Qualquer problema na nossa casa nos faz desanimar,
qualquer mínima dificuldade nos faz parar. Nós trocamos muitas vezes o ministério que o Senhor Jesus nos chamou para servir, para pregar, por coisas superficiais. Jesus nos chamou a continuar correndo e correndo com intensidade. O segundo item necessário para essa corrida, eu queria já passar para você de antemão, é concentração. Nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida, uma santa avaliação, sem orgulho, mas nos considerar humilde, olhando para Cristo. E a segunda coisa que nós precisamos, eu queria que você anotasse por gentileza, é concentração. Nós precisamos concentração na nossa caminhada cristã. Você ainda está com Filipenses 3 aberto aí na sua Bíblia, sim ou não? Vamos continuar no versículo 13. Ele fala: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. O que é que ele faz? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. É muito interessante isso que ele fala, mas uma coisa faço. Essa frase, essa pequena frase, uma coisa, é uma frase muito repetida na Bíblia. Uma vez um jovem rico chegou a Jesus e falou que cumpria todos os mandamentos. E Jesus falou uma coisa para esse jovem: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tu tem e dê aos pobres e depois segue-me. Esse jovem ele foi embora triste porque tinha muitas riquezas. Marta, você lembra da história de Marta? A gente cantou essa música, boa parte. Marta estava arrumando a casa, tirando pó, fazendo a comida, estava naquela correria. E aí Maria, como é que estava Maria? Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a mensagem, olhando para ele. E aí Marta lá, agoniada, limpando, né, cuidando, tirando o pó. Meu Deus, é tanta coisa para fazer. E Maria sentada, Marta olha para Maria e fala assim: Jesus, olha essa preguiçosa aí, Jesus. Jesus, fala com essa menina, porque eu estou aqui trabalhando, te servindo, fazendo tanta coisa. Olha a cara dela de sonsa aí, Jesus, está se fingindo. E aí o que Jesus fala? Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é importante. Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. No Salmo 27, no versículo 4, Davi também nos dá esse mesmo conceito. Salmo 27, versículo 4, ele fala assim: uma coisa. Quantas coisas? Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro. O que tu pediu, Davi? Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Meus irmãos, na nossa vida tem muitas coisas. E você pode achar que você não consegue ser como Maria. Sentar aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra, aprender dele, ter uma comunhão com ele. Você pode achar que na sua vida, por ter tantas coisas, e você fala assim: não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que jogar futebol, eu tenho que assistir às Olimpíadas, eu tenho que fazer tantas coisas. Como é que eu vou ter um tempo para servir a Deus? Como é que eu vou ter um tempo para aprender de Jesus? Como é que eu vou ter um tempo para isso? Essa é uma coisa, meus irmãos, significa prioridades. Maria, depois ela comeu. Maria, depois ela foi lavar a louça. Maria, depois foi fazer isso, mas é uma questão de prioridades. A minha esposa, ela dá um curso, ela chama algumas mulheres, e ela dá lá em casa. É um curso gratuito que ela faz por amor mesmo a outras mulheres da nossa igreja, que se chama Experiência do Lar. Você já ouviu falar desse curso? É um curso interessante, Experiência do Lar. E tem uma ilustração que me chamou muita atenção. Ela pega todos os ingredientes para se fazer um arroz. E o que você faz arroz aqui, São Paulo? Seu arroz, né? Claro. O que mais você usa? Cebola? Usa cebola? Usa cebola. Alho. Água. Óleo. O que mais? Sal. Né? Interessante. Então vamos lá. Então é igual lá. Eu falei cebola, vocês já fizeram assim alguns, né? Mas lá a gente usa cebola. E o que significa? Vamos dizer que o que é importante são as cebolas, são os itens grandes, aquilo que é importante na nossa vida.
ela dá uma ilustração. Ela pega um pote e ela derrama primeiro o arroz. O arroz são todas as outras coisas que nós precisamos fazer. Enche o pote de arroz. Quando você tenta colocar a cebola lá dentro, dá para entrar? Não dá, você aperta, mas não entra. Se for para entrar, as coisas vão transbordar, as coisas saem do controle. Você vai colocar o alho, o dente de alho também não entra, porque está até o topo de arroz. Mas uma questão de prioridades. Se você coloca primeiro a cebola dentro, depois você coloca dentro lá do pote o alho, e depois você derrama o arroz, todo ele consegue se conformar. Isso nos dá uma ilustração, achei essa ilustração fantástica, porque nos mostra prioridades. A nossa vida deve ser constituída de prioridades. Há muitas coisas boas que nós podemos fazer, mas uma coisa é a mais importante, como Davi fala, é buscar a orientação de Deus, é buscar a comunhão do Senhor, é buscar a presença dEle. Então, para Paulo e para nós como cristãos, a vontade de Deus para a nossa vida são essas grandes coisas, é aquilo que nós devemos nos concentrar. Meus irmãos, todo aquele atleta que vai correr, que vai competir, você sempre precisa observar, e agora nas Olimpíadas você consegue observar, que aqueles atletas que conseguem ter uma melhor performance são aqueles atletas que se concentram, que silenciam a voz da arquibancada, das músicas, do pessoal vendendo cachorro-quente, que silencia a voz das distrações, e eles se concentram em fazer aquilo que é importante. Da mesma forma, meus irmãos, amanhã, na segunda-feira, o que vai ser a sua prioridade? O que vai ser a sua prioridade? A sua vida vai encher de diversas coisas, ou como cristãos que têm em mente, que precisa se concentrar para chegar até o fim, você vai parar um momento, você vai pegar a sua folha de meditação, ou você vai fazer a sua meditação, você vai pegar a sua folha de meditação, você vai estudar, você vai aprender, você vai orar ao seu Deus, você vai ganhar forças. Eu até ouvi uma imagem, e ouvi também um pastor falando, uma imagem que parecia um gatinho, falando assim, um gatinho indo para o seu momento de devoção com Deus. Todo triste, o gatinho todo moado. E aí ele vai lá para o momento de oração, meditação, e quando ele sai como um leão, e não mais como um gatinho. Porque, meus irmãos, quando a nossa prioridade é Deus, sai a nossa força, nós colocamos aos pés de Deus, falamos, Deus, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, e nós recebemos a força do alto, nós recebemos a alegria do alto, nós recebemos o poder de Deus para enfrentar as batalhas da nossa vida. Então nós já falamos duas coisas, 2 itens. O primeiro é que nós temos uma santa avaliação, nós precisamos de concentração, e a terceira coisa, para ter uma boa corrida, nós precisamos de direção. Filipenses, no capítulo 3, ainda no versículo 13, ele continua falando, mais uma coisa, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, você me ajuda aí? Avançando para as que estão. E avançando para as que estão adiante. Um terceiro essencial, como um corredor cristão que você precisa ter, é direção. Para você correr em direção aos sonhos de Deus, ao propósito de Deus, ao plano de Deus para a sua vida, você precisa deixar o seu passado para trás. Você precisa deixar o seu pecado para trás. Você precisa deixar aquelas coisas que te prendiam para trás, para você correr, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e prosseguindo para que estão adiante. Isso significa que Paulo ele não é mais influenciado pelo seu passado, ele não é mais influenciado por aquelas coisas que prendiam, não é mais influenciado pelos pecados que o aprisionava, ele esquecia essas coisas e ele tinha uma direção. Se nós queremos viver uma vida cristã alegre, como Paulo tinha,
mesmo em meio às prisões, ele pode dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós precisamos esquecer, meus irmãos, daquilo que ficou para trás. Esquecer não é ter uma amnésia. Esquecer é que essas coisas não te influenciam mais. Se tinham coisas que te levavam para longe de Deus, se tinha coisas que te levavam para fazer coisas que desagradavam a Deus, isso você precisa abandonar. Você precisa deixar isso para trás. Uma coisa que uma pessoa bíblica que me chama a atenção é José. Você conhece a história de José do Egito? Conhece, né? Perfeito, então vou dar só uma, não vou ler todo aqui não, vou só resumir para você. José foi vendido pelos seus irmãos, sofreu, foi preso, foi acusado injustamente, mas mesmo na prisão, dizia que ele prosperava. E aí o que acontece? Ele se tornou governador do Egito, e os 11 irmãos dele que o venderam, chegaram para ele para pedir comida. José poderia nesse momento ter falado assim: vocês querem comida agora, seus infelizes? Agora vocês vão sofrer de fome. Vocês me venderam, vocês me traíram. José poderia ter cantado aquela música: olha, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando te vê na bênção, agora vocês se arrependem aí. Vocês vão estar na plateia, agora eu estou no palco. Agora vejam, morram. Mas foi isso que ele fez? Você conhece? Não. Ele falou assim: irmãos, o que vocês planejaram foi para o mal, mas Deus transformou em bem, para que muitas vidas pudessem ser poupadas. Nós precisamos perdoar, liberar perdão de quem nos magoou. Meus irmãos, nós precisamos deixar para trás antigos pecados, antigos problemas, antigos vícios. Tem uma coisa que, quando jovem, uma coisa que não é pecado, mas que tomava muito meu tempo, era jogos online. Eu adorava jogar no computador, eu tinha uma expectativa para chegar no dia, eu jogava um dia só na semana, mesmo cristão, e eu tinha expectativa de chegar naquele dia que eu ia jogar, e aí tinha um jogo lá específico, online, eu vou jogar, estou feliz. Só que chegou um tempo que eu senti que Deus estava falando comigo. Eu jogava na segunda-feira, depois de servir, do culto, etc. Mas quando eu ia jogar, eu passava 4 horas direto jogando. E eu senti que Deus falou para mim: você não tem mais esse tempo para perder. Você não tem mais esse tempo de toda segunda-feira fazer esse ídolo. E aí eu decidi, isso eu estou falando para mim. Para mim, eu não jogo mais. Meus irmãos, eu não estou dizendo que isso é ruim em si, mas eu estou dizendo que aquilo tomava o meu tempo. Quão mais, aquelas 4 horas, eu pude agora cuidar melhor da minha saúde, pude dividir em todos os dias da semana, fazer exercícios, pude ler mais da palavra de Deus, pude me dedicar mais agora naquele dia que eu idolatrava como o dia que eu descansava a minha mente jogando, mas aquilo para mim foi algo que Deus me pediu. Às vezes Deus vai pedir de você outra coisa. Às vezes é algo que toma o seu coração de tal forma que te tira o prazer e a alegria em Deus. Como cristãos, nós precisamos ter uma direção, e essa direção é Cristo. A nossa alegria é louvá-lo, a nossa alegria é aprender dele. Se você quiser ter uma vida triste, se você quiser ter uma vida miserável, se você quiser ter uma vida infeliz, olhe para trás. Você não vê nenhum corredor olhando para trás, correndo olhando para trás. Porque se ele correr assim, o que acontece? Ele cai, ele bate a cabeça, acontece alguma coisa. Você precisa ter direção, precisa ter foco. Tanto é que lá na empresa, a empresa que eu trabalho numa indústria, você não pode andar pela fábrica mexendo no celular. Senão você pega uma advertência. E essa advertência te impede de ser promovido, te impede de ter outros benefícios da empresa. Por quê? Porque quando você não está focado, quando você está distraído, você pode se acidentar. Da mesma forma, uma pergunta que nos fica é o que tem nos distraído? O que tem nos tirado de Jesus Cristo ser o nosso maior prazer, a nossa maior alegria? E assim como Paulo fala, uma coisa eu desejo,
é conhecer a Cristo. Nós precisamos de direção. O quarto item que nós precisamos ter nessa corrida cristã, o quarto item é dedicação. Nós precisamos de dedicação. Desculpe, ainda no versículo 14, ele fala assim: prossigo para o alvo. Ele falou no 13, esqueço do que está para trás. Agora no 14 ele fala, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Ele não para, ele se dedica, ele continua correndo. Prossigo. Sabe o que é interessante? É que essa palavra, prossigo, é uma palavra no grego chamada, desculpa minha pronúncia no grego, não é nem um pouco correta, mas é uma palavra chamada dioko. E a mesma palavra que ele utiliza no versículo 6. No versículo 6, você está com a sua Bíblia aberta, e é muito importante você trazer a sua Bíblia para você acompanhar. Ele fala assim: quanto ao zelo perseguidor da igreja. Essa palavra perseguidor é a palavra dioko. E aqui no versículo 14, que ele fala prossigo para o alvo, é a mesma palavra, dioko. E o que essa palavra significa? Significa correr prontamente a fim de capturar, correr com determinação, perseguir. Olha só que interessante. Paulo está dizendo, aqui no versículo 6, ele falava como ele era antes de conhecer a Jesus. E ele dá aqui a sua lista de realizações. E aqui no versículo 6 ele fala que ele era um perseguidor da igreja. Ele corria atrás da igreja para prender, para fazer, para fechar as igrejas. E agora aqui no versículo 14 ele fala, eu prossigo com determinação, com alegria, com vontade. O mesmo nível de energia que ele tinha para fechar as igrejas, agora ele tem para conhecer a Jesus, para viver o propósito de Deus. Você já viu um corredor correndo em câmera lenta? Como é que o corredor corre nas Olimpíadas? Esse corredor de 100 metros, né? 100 metros rasos, que é que o pessoal corre bem rápido, né? Ele corre assim, quando eles estão correndo? Não, vou fazer em câmera lenta, como eles correm. Eles correm assim, ó. Você vê na cara deles uma dedicação. Quando um jogador de futebol vai cabecear uma bola, ele cabeceia assim, pronto, gol. Não, ele pula alto. Não está vendo se vê uma trave na frente, se vê um joelho na frente, ele tem um alvo apenas, é cabecear aquela bola. Da mesma forma, meus irmãos, nós devemos ter dedicação em servir a Deus. Nós devemos ser intensos em servir a Deus, nós devemos ter entusiasmo. Lá na igreja de Campinas, eu estava compartilhando uma palavra sobre entusiasmo, e estava refletindo sobre a vida de Davi, e entusiasmo veio uma palavra do grego theos, é dentro, theos é de Deus, né? Por isso que vem a palavra teologia, estudo de Deus. Então, no grego, quando falava que alguém tinha entusiasmo, era alguém que era cheio de Deus. Alguém que quando fazia algo com dedicação, força, as pessoas falavam, essa pessoa está cheia de Deus. Na mesma forma, meus irmãos, quando nós estivermos aqui na igreja, a gente não pode deixar as pessoas lá no mundo cantando com mais alegria para bandas, para cantores, para cantoras, e o pessoal... E aí quando a gente canta para Jesus, essa é a boa parte. Meu Deus, acho que o pessoal deve falar, alguém vai visitar a igreja e falar, essa é a boa parte. Olha a infelicidade desse, eu não quero essa boa parte. Então, meus irmãos, se as pessoas... Eu vi uma mulher no show de uma cantora, ela pegou as cinzas da mãe e jogou no palco. Você viu essa notícia? Meu Deus, depois você pesquisa. A mulher pegou no show, jogou as cinzas da mãe no palco. A mulher literalmente jogou a mãe. Pelo amor de Deus, não faça isso. Com o tamanho...
eu fico impressionado como a pessoa tem isso, como é que ela idolatra tanto uma cantora. E quando nós vamos servir a Deus, vamos fazer qualquer coisa, o ministério, louvá-lo, aprender da sua palavra, às vezes nós fazemos com meio coração. Não pode ser, meus irmãos. Nós devemos ter dedicação, prosseguir. E eu preciso me adiantar, porque meu tempo já está concluindo. A quinta e último item que nós precisamos nessa corrida é colaboração. Nós precisamos de colaboração. Vamos ver o versículo 15. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Versículo 16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Paulo ele fala diversas vezes, nós, vivamos, corramos. O que ele está dizendo aqui é, nós precisamos uns dos outros. Sabe, gente, nós conseguimos até caminhar na vida cristã com dificuldade, mas essa caminhada, ela é facilitada e nós temos uma velocidade. E Jesus nos chamou para correr essa corrida com outros amigos. A igreja, ela foi instituída por Deus. Então, quando nós estamos e quando nós fazemos parte de uma igreja, nós falamos, essa é a nossa família. E nós oramos pela nossa igreja, colaboramos com a nossa igreja, servimos a nossa igreja, pois foi através da igreja que Jesus deixou o seu ministério de pregar a mensagem até os confins da terra. Nós devemos ter isso em mente, que nós precisamos colaborar uns com os outros. Você já participou de alguma corrida? Né? Quando você está na corrida, e às vezes você está pensando em cansar. Quando era jovem, o pastor Leandro fazia corrida lá na trilha. Ainda corre, pastor? Não, dá uma parada agora. Desandou. Mas ele fazia uma corrida. E aí um monte de gente lá correndo. E aí, eu nunca fui de correr. Meu esporte não é correr, mas a gente ia lá. O coração acelerado, já estava tendo vertigem. Mas aí o pessoal falava, vamos, você consegue. E aí tem duas coisas, você fala assim, cara, não posso pagar esse mico de desmaiar aqui. E também tem esse irmão que está me incentivando e você permanece correndo. E deixa eu falar algo para você. É natural, muitas vezes, na nossa vida, nos cansarmos. E por isso que nós precisamos incentivar uns aos outros. Nós precisamos sacudir os irmãos, precisamos falar, permaneça firme na fé, não volte ao pecado. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra de Deus. Então, nós nessa corrida, devemos olhar para essa igreja com carinho, meus irmãos. E a igreja de vocês é uma igreja abençoada. Olha o quanto Deus já não tem feito por vocês, pela vida de vocês. Vocês começaram aqui sem ter o dinheiro para pagar o próximo mês do aluguel. Então a gente não pode falar que não é abençoada. Deus tem sustentado, Deus tem mostrado a sua vontade, tem abençoado cada um de vocês. E nós precisamos colaborar para que outras pessoas que nascerem de novo, nós ajudarmos elas a permanecerem firmes. Eu quero finalizar essa mensagem com ilustração. Uma ilustração de um corredor. O nome desse corredor se chama Cliff Young. Você já ouviu falar das ultramaratonas? Você já ouviu falar? Alguém já ouviu falar de ultramaratona? Ultramaratona é quando você tem uma distância tão grande que você corre por 6 dias. E como é que é essa corrida, geralmente? A pessoa corre 18 horas, dorme 6. Levanta, corre 18 horas, dorme 6.
Então estava tendo uma dessas corridas, uma corrida famosíssima, 150 atletas com todos os seus Nikes, Adidas, ASICS, todo mundo, né, preparado. 1983 chega um fazendeiro, 61 anos, e ele vai se inscrever. Mas sabe o que é interessante, pastor Leandro? Ele estava de macacão e de galocha. Você sabe o que é galocha? Aquela bota para molhar, né? Aí o pessoal olhar para ele e falou assim, tá brincando? Você vai correr de galocha? Vou correr. E ele entra na corrida. Quantos anos ele tinha? 61. Tá, vamos lá, na hora de correr. Como é que ele corria? Todo mundo, ele corria assim, ó. O pessoal começou a rir. Como é que ele corria? Cliff Young, depois você pesquisa. Nunca tinha corrido. O pessoal corria 18, dormia quanto? 6. Só que ninguém avisou isso para ele. O pessoal correu 18 lá na frente e foi dormir. E adivinha quem vem atrás? Ele correu por 5 dias e 9 horas sem parar. O segundo colocado chegou com 9 horas depois. Ele já tinha dormido, já tinha lanchado, já estava no hotel. Ele ganhou um prêmio de 10, acho que é dólares, né, da Austrália, 10 mil dólares australianos. Dividiu com todos. Por que esse senhor de 61 anos, que era um fazendeiro, cuidava de ovelhas, conseguiu correr tanto? Porque ele tinha um alvo apenas. Meus irmãos, na nossa vida cristã nós devemos ter apenas um alvo: conhecer a Cristo, viver os propósitos dele para a nossa vida. Às vezes, a gente pode não ter os Nikes, às vezes a nossa vida pode não parecer que nos faltam os recursos, pode nos parecer que nos falta algo. Mas o que Deus sempre nos diz é: aquilo que você precisa, eu lhe dou. Aquilo que você tem hoje, gente, é aquilo que você precisa para caminhar essa corrida. Não fique olhando para aquilo que você não tem. Não fique olhando para aquilo que lhe falta. Olhe para aquilo que Deus já lhe deu. E mantenha o foco em Cristo. Eu espero, e a minha oração é que você continue correndo. E quando nós nos encontrarmos no próximo ano, daqui a 2 anos, ou lá no céu, que nós dois, eu, você, esse amigo que está do seu lado, talvez o seu familiar, possa ter feito uma boa corrida, ter chegado no céu e receber o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala, por isso eu corro, não como quem corre sem alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar. Eu tenho um objetivo. Vamos orar? Oremos. Senhor Jesus, eu quero lhe pedir que abençoe essa igreja, Pai, com cada um desses itens, com humildade, Senhor, com dedicação, com concentração, com direção, com colaboração entre os irmãos. Que essa igreja, Senhor, possa ter um alvo e um alvo apenas: conhecer a Cristo e torná-lo conhecido a outras pessoas. Deus nos ajuda, Pai, a entender que há uma boa parte a ser escolhida. Há uma coisa importante, Senhor, é buscar o nosso Deus. E todas as outras coisas, Pai, nos serão acrescentadas. Essas coisas que nós precisamos, o Senhor vai nos acrescentar. Então, Pai, quero lhe pedir uma bênção especial por cada irmão e irmã aqui. Que a Tua face, Senhor, resplandeça sobre a vida de cada um. Que a Tua paz os acompanhe. E que eles tenham, Senhor, um coração dedicado e focado, Senhor, em completar a corrida, guardar a fé, Senhor. Terminar o bom combate até o dia de Cristo Jesus. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor Mateus. Que palavra, né? Vamos então botar nossa galocha e vamos, ó,
começar e continuar a corrida até o momento que Deus quiser. Gente, nós não vamos encerrar ainda, mais 5 minutinhos para o nosso batismo, tá? Um momento muito especial. Eu convido você pode deixar suas coisas aí mesmo. Nós todos vamos ali, os meninos vão nós temos 2 que vão se batizar, são nossos 2 primeiros jovens. Eu estava pensando que todos que nós batizamos até agora ficaram bem na igreja, né? E eles também vão ficar bem aqui com a gente. Então, vão lá, meninos, trocar 2 minutinhos enquanto a gente prepara tudo aqui, tá? Vamos ao nosso batismo. Nós vamos transmitir o batismo também. Isso aqui, tá? Vamos lá, pessoal, se aproximando para cá, os meninos já estão terminando. Traz a câmera mais para cá possível. Vamos tirar o balão das crianças, por favor. Depois do final dá, tá? No final você dá para as crianças os balões. Gente, vamos se aproximando. Esse aqui, para quem não sabe, é o 3º batismo dessa igreja. Um nós fizemos nessa piscina, o outro nós fizemos na Bertioga e outro de novo aqui, né? E como eu falei, todas as pessoas que se batizaram estão firmes e fortes na igreja do Senhor. Jesus disse: vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chegamos aqui, o irmão que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, ele e sua família, fiquei tão feliz com vocês. Ele perguntou: você já está quase 2 anos, pastor? Ainda não, 1 ano e meio. Nós chegamos aqui e conhecemos a família do Gustavo. A Jaque foi a primeira batizada, que é a irmã dele. Depois conhecemos o João, numa noite especial da pizza. Ele veio comer pizza aqui e não deixou mais a gente. A gente tem um relacionamento muito bom. São 2 jovens maravilhosos e eles fizeram a decisão de aceitar Jesus como Senhor da sua vida. E quando nós falamos que ia ter o batismo, eles ficaram na dúvida normal de jovem, né? E agora, as meninas ou Jesus, né? E
eu falei para ele que é a menina que Deus vai mandar. E que agora Jesus é o Senhor da vida deles. E perguntei se eles já tinham aceitado Jesus como Senhor. Disseram que sim, que amam a Jesus. Expliquei o princípio do batismo, da aliança, e eles tomaram a decisão, depois de pensar, disseram sim, nós queremos, né? Então vou convidá-los aqui. Esse aqui é o João, tá? E esse aqui é o Gustavo. Tá? 2 jovens maravilhosos. A Bíblia diz que esse é um momento que é um teatro, é uma representação daquilo que já aconteceu no seu coração. E a gente, nesse tempo que a gente está junto, a gente tem visto que eles têm mudado aos poucos, e eles têm vivido uma nova vida, uma coisa nova com Deus, tá? E essa água quentinha representa aquilo que vocês fizeram no coração. Presta atenção, jovens. Morrer para o mundo e viver para Cristo. A água em si, ela não significa nada, não vai ficar seu pecado aí não. Depois a gente pode até tomar banho, quem quiser, tá? Não é o seu pecado que vai ficar, só a sujeira mesmo, tá? Quando a gente fez da última vez, estava tão quente que todo mundo tomou banho aqui no final. Ficou, né? Mas ele representa. Na verdade, o certo mesmo era a gente abrir uma cova, botar você lá dentro, aí jogar a terra, entendeu? Aí depois tirava, mas Jesus, para facilitar, graças a Deus, usou a água, né? Então, João, você pode entrar. João, você aceitou Jesus como o Senhor da sua vida e você quer segui-lo todos os dias da sua vida, sim ou não? Sim, com certeza. Com certeza. João, vou precisar que você segure o microfone. Sobre a sua profissão de fé, eu, pastor Leandro Caiado, ministro do Evangelho, pela graça de Deus, eu te batizo aqui na Nova Igreja Batista de São Paulo, em Guarulhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos batizados em Jesus, na semelhança da sua morte, e ressuscitamos em novidade de vida. Esse aqui é o Gustavo. Gustavo é o nosso filho, né? É o Gustavo Caiado. Tem a Jaque Caiado e o Gustavo Caiado. Já ficou em casa uma semana. E o Gustavo é uma benção, é um menino muito bom. Às vezes ele fica meio bravo, né? Mas ele é um menino muito bom. E ele fez essa decisão com a gente também. Gustavo, você aceitou Jesus como o Senhor da sua vida e você quer segui-lo todos os dias da sua vida? Sempre? Sempre. Amém. Esse é o Gustavo. Ele não responde sim, não. Ele responde sempre. Né? Gustavo, sobre a sua profissão de fé, eu, pastor Leandro Caiado, ministro do Evangelho pela graça de Deus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos batizados em Jesus, na semelhança da sua morte, e ressuscitamos. Deixa eu orar logo antes que ele morra de frio. Não tem, esquecemos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento especial, histórico na nossa igreja. Que esses 2 jovens sejam 2 evangelistas, 2 servos da tua palavra, e que eles possam crescer e crescer e crescer cada vez mais. Muito obrigado, abençoa a vida deles e abençoa a nossa igreja, em nome de Jesus, amém. Parabéns!
eles têm outras roupas lá, tá? Que Deus nos abençoe. Obrigado você que testemunhou esse momento especial. Agora a gente desliga e vai tomar banho. Brincadeira. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Que o amor do Pai, a paz do Filho e a comunhão do Espírito esteja com vocês. Amém e amém e amém. Obrigado. Diga comigo bem forte, fala. Eu creio que esses serão os melhores dias da minha vida. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela, se prepare para entrar numa outra dimensão.